E na aula de hoje de interpretação textual, nós vamos abordar os tipos de discurso. Vocês sabiam que este assunto cai bastante no Enem? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Tipos de discurso. Usa-se fielmente a fala dos personagens quando eu tenho um discurso direto. Como assim, Kelly? Olha só. Imagine uma narrativa, certo? E aí nessa narrativa, neste conto, neste romance, nesta história, o narrador interrompe a fala dele, tá certo? E deixa que o personagem fale fielmente, entendeu? Ou seja, o que é que vai dar a dica do discurso direto? Normalmente, nós temos um verbo dissende, tá certo? E o personagem disse, e o personagem falou, e fulano comentou. Então, sempre teria um verbo de dizer, e aí, ó, vem as indicações, 2 pontos, travessão, para indicar a fala do personagem. Ou você já percebeu que na notícia, quando há uma entrevista, que eu coloco a fala de alguém para indicar esse discurso direto que a pessoa está falando aquilo, eu coloco as aspas? Pois é uma forma também de discurso direto, uma vez que a notícia também pode narrar, né, contar, relatar um fato, entendeu? Então o discurso direto, gente, ele é bastante empregado em muitos tipos de narrativa. Porém, não é apenas esse tipo de discurso que nós temos. Nós também temos, o discurso chamado indireto. E quando é que ocorre o discurso indireto? Bem, neste caso, o narrador não cede espaço. Ele fala pelo personagem, certo? E naquele momento, Maria falou que não gostava mais de José. Observem que ele fez diferente, ó. Se fosse um discurso direto, como é que seria? E naquele momento, Maria falou, 2 pontos, travessão, eu não gosto mais de você, José. Então, teria a fala dela, entendeu? Então, a diferença aí, inclusive, ó, podemos transformar do discurso direto para o indireto e vice-versa. Isso cai em questões de vestibulares, ok? E aí você já tem que ficar prestando atenção nesse transpor. Kelly, eu percebi que o verbo descende também pode aparecer no discurso indireto. Exato, pode sim. O que não vai aparecer é justamente aquele fenômeno, não é? De pôr os 2 pontos, o travessão e o próprio personagem se expressar, ok? E por último, e aqui em destaque, gente, o discurso indireto livre. Ué, discurso indireto livre? Pois é. O discurso indireto livre, gente, ele ocorre quando o meu narrador, normalmente um narrador onisciente, tá certo? Que é aquele narrador em terceira pessoa, que inclusive sabe, conhece os sentimentos, os pensamentos do personagem. Ele e o personagem constituem aí uma espécie de simbiose. Eles estão tão imbricados que acaba, né, a gente não percebendo, tá certo? Quem está falando, se é o narrador, se é o personagem. Então, nós não temos, tá, gente, aquela passagem que nós encontramos nos outros discursos, entenderam? Por exemplo, uma obra que aparece bastante esse tipo de discurso é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vamos conferir? Vejam os exemplos do discurso indireto livre no romance Vidas Secas. Primeiro trecho. Não se conformou. Devia haver engano. Perceba que o narrador, né, começa falando e aí vem, devia haver engano, né, 2 pontos, mas não é a fala de Fabiano, certo? Ele era bruto, sim senhor. Via-se perfeitamente que era bruto. Mas a mulher tinha miolo. Com certeza, havia um erro no papel do branco.
não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. Nesse trecho aí, gente, e Fabiano perdeu os estribos, o que é que a gente esperaria se fosse um discurso direto? Fabiano entrar falando, né? Então viria 2 pontos, travessão, e ele falaria, certo? Se fosse um discurso indireto, normal, o narrador iria assumir a fala. E Fabiano falou que seria, né? Então você teria essa conjunção. E Fabiano falou que, né? E Fabiano indagou que. Como é um discurso indireto livre, isso vem de forma diferente. Veja, passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada, estava direito isso, aquilo, perdão? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? Então perceba, aquela simbiose que eu falei, o narrador onisciente, né, percebe, né, a indignação, percebe, né, justamente os anseios, e o personagem estaria pensando aquilo, estaria indignado, mas não é ele que está falando diretamente. Então, os dois aí constituem, né, aquela unissonância, tá certo? Do mesmo modo, no próximo trecho. Mas virou-se com a comparação. Deu marradas na parede. Era bruto, sim, senhor. Nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito. Que mal fazia a brutalidade dele? Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Então, novamente, você percebe que seria Fabiano se indagando, mas é o narrador também que acaba falando. Então, justamente, é o processo, né, esta união, essa fusão. Isso aqui é o que a gente chama de discurso indireto livre. E fique bastante atento no vestibular. Viram aí? Massa, meus amores. Então, o que é importante? Prestar atenção nessas colocações. Perceberam que havia uma unissonância, que eles estavam realmente se comunicando, estavam juntos? Perceberam isso? Agora, para que fique bem clara a diferença, preste atenção neste início do filme A Bela e a Fera. Era uma vez, num país distante, um jovem príncipe que vivia num reluzente castelo. Embora tivesse tudo o que quisesse, o príncipe era mimado, egoísta, grosseiro. Mas numa noite de inverno, uma velha mendiga veio ao castelo e ofereceu a ele uma simples rosa, em troca de abrigo para o frio. Repugnado pela feiura dela, o príncipe zombou da oferta e mandou a velhinha embora. Porém, ela o aconselhou a não se deixar enganar pelas aparências, pois a beleza está no interior das pessoas. E quando ele voltou a expulsá-la, ela se transformou numa bela feiticeira. O príncipe tentou se desculpar, mas era tarde demais, pois ela percebeu que não havia amor no coração dele. E como castigo, ela o transformou numa fera horrenda e rogou uma praga no castelo e em todos que lá viviam. Envergonhado de sua monstruosa aparência, a fera se escondeu no castelo com um espelho mágico, que era sua única janela para o mundo exterior. A rosa que ela ofereceu era encantada. Iria florescer até o 21º ano. Se ele aprendesse a amar alguém e fosse retribuído na época em que a última pétala caísse, então o feitiço estaria desfeito. Se não, ele estaria condenado a permanecer fera para sempre. Com o passar dos anos, ele caiu em desespero e perdeu toda a esperança. Pois quem seria capaz de amar um monstro? Perceberam, gente, que neste caso eu tenho o discurso indireto. Por quê? Porque o narrador está observando e mostrando como tudo ocorreu. Ele não promove aquele olhar, né, que vem do interior do personagem, que sente, que sabe o pensamento dele. Ele consegue colocar o que ele está vendo e fala no lugar do personagem. Perceberam a diferença? Pois é. Então, espero que tenham entendido bem direitinho essa teoria. Ela é bem curtinha, mas é super importante para o seu vestibular.
Um beijo, meus amores, e até a próxima. Valeu, feras!